E Fato Ciro São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver o que o pessoal lá da ESPN e do Band Esportes falaram após a vitória do São Paulo e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Vitória ontem contra o Águia de Marabá 2-0 e era para ter sido bem mais se não fosse o goleirão que virou o Noia. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força para mim e atingir a meta de 4.000 inscritos. Estamos quase chegando lá. Se inscreve aí, ative os sininhos de notificações. Tem vídeo aqui no canal todo santo dia, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo eu volto pra gente estar debatendo, comentando aí sobre o jogo de ontem e sobre esse São Paulo do Zubeldia que tá muito, mas muito interessante. Créditos diretorais vou estar deixando na descrição, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Os jogos de ontem, claro, do Morumbi, também a vitória tranquila, 2-0, também com o retorno do Lucas, não é, Duda? Que foi bastante importante e também, claro, comemorado pelo Tricolor. Duda. É isso, Bruno. Abraço para você, para os nossos companheiros e também para o fã de esportes. O Lucas foi muito comemorado, inclusive, pelo técnico Luiz Zubeldia, relembrando a época de Champions do Lucas, falando que ele, todo jogo, faz o que fazia na Champions. Ontem, então, o São Paulo vencendo por 2-0, classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Lucas marcando de pênalti, aliás, o terceiro gol dele nessa temporada, o terceiro também de pênalti, de volta a esse time titular. E também o Eric marcando para o São Paulo. O Luiz Zubeldia, que ontem entrou com um time reserva, né, dando minutagem, dando rodagem para os jogadores reservas e, segundo ele, tirando a pressão dos jogadores que vêm em um ritmo, né, de titulares, tirando essa pressão de jogo, de vitória, para que eles também possam descansar um pouco e terem mais tempo de treinamento efetivamente. Luiz Zubeldia disse que o São Paulo poderia ter saído com mais gols. De fato, foram 26 finalizações do São Paulo, 11 finalizações a gol. Ele falou sobre isso porque queria mesmo era bola na rede, não só as finalizações. Vamos ouvir então o técnico do São Paulo, que segue invicto, e também o Lucas sobre esse retorno especial aos gramados como titular. Merecimos más goles, muchos más goles, pero era importante pasar la serie porque la responsabilidad era 100% nuestra, así que da igual quién es el rival, da igual cuál es la copa, Lucas siempre pone su firma dentro del juego. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ponerlo siempre en contexto favorable. O mais importante é que eu estou me sentindo bem, estou recuperado, estou pronto para fazer as minhas jogadas, feliz de ter começado um jogo novamente, feliz de ter ajudado a equipe com gol, feliz com a classificação. Foi importante, né, ter jogado um pouquinho contra o Barcelona, ter começado hoje, né, começando aos poucos, e acho que já tô pronto, já estou pegando aí novamente o ritmo. Agora trabalhar aí bem para poder estar 100% na quarta-feira e quem sabe poder jogar os 90 minutos. Tá aí então Lucas e também o Zubeldia, e só para reforçar o que o treinador falou ontem em entrevista coletiva, porque o São Paulo segue em negociações com o Wellington, né, para renovar o contrato, tem contrato até o final dessa temporada, já pode assinar um contrato no meio deste ano. O Zubeldia quer que o Wellington permaneça aqui no São Paulo, tem feito esse coro junto à diretoria, mas ontem deixou claro que caso as partes não cheguem a um consenso, né, diretoria de São Paulo e o Wellington para permanência, que a diretoria deve sim ir ao mercado buscar um substituto para o Wellington, mas que ele, Luiz Zubeldia, quer que o jogador formado aqui em Cotia permaneça no São Paulo, ajudando. O Luiz Zubeldia, que desde que chegou disse que gosta bastante do Wellington no time de São Paulo. Valeu, Duda. Obrigado, Vi. Como explica bem o jogo Zubeldia, não é? Sim, assim como a Duda. Ah, a Duda não precisa nem falar, né? A Duda é ao concurso. Na próxima quarta-feira. Ele conseguiu dar ritmo de jogo a alguns jogadores, sobretudo ao Lucas, e agora tem uma grande interrogação que o jogo de ontem não definiu. Pelo contrário, só aumentou. Lucas e Luciano podem jogar juntos? De novo, essa pergunta cai no colo de um treinador de São Paulo, assim como para o Dorival, assim como para o Carpini e assim como agora para o Zubeldia. Porque ontem o Lucas jogou na dele, na do Luciano, na de 10, né? Onde ele se sente mais confortável. E foi bem. Agora, para acomodar Luciano e Lucas, um deles tem que trocar de lugar, né? Tem que ir para o lado, né? E acho que essa situação, quando saiu o Lucas ontem, entra o Luciano. Então, eles não jogaram nenhum momento juntos de uma forma que fica para os treinos essa possibilidade de começarem juntos na quarta-feira, ou começar um e ficar o outro no banco, né? Será, acho que, a grande
dúvida que o Zubeldia vai levar, enquanto me parece depois, definitivamente, quando todos os jogadores do elenco são utilizados em 2 partidas contra o Águia, e em 2 semanas de confrontos por 3 competições diferentes, parece que o assunto Rames Rodrigues, de fato, morreu, né? O Rames Rodrigues não esteve nem entre os relacionados de novo, e se não jogou agora contra o Águia, não vai jogar mais. Pelo menos até a Copa América. Depois vamos ver o que vai acontecer. Ontem ele foi perguntado sobre o Rames e ele falou: é isso aí, todo mundo tem chance. Nem quis falar muita coisa. Mas uma pergunta para você: Luciano e Lucas podem jogar juntos? O Zubeldia está indicando que talvez não. Não, esse é um drama que vem há muito tempo, né? Porque, para mim, o Lucas e mais 10, tá? Para começar. E o Lucas tem que jogar por dentro. Aonde ele vai encaixar o Luciano, talvez com o Caleri, né? Com o 4-3-1-2. Lembra que o Zagallo fez isso com o Juninho Paulista? E deu muito certo naquela época, né? Você pode colocar ali, coloca o Lucas, Luciano e Caleri. Agora, me parece que o Zubeldia gosta muito dos lados do campo, né? Que tenha jogadores de velocidade, jogadores de quebra-linha do lado. Então, aí talvez não caiba, né? Então, para mim, não tem nem discussão. Entre Lucas e Luciano, não tem discussão. Mas ainda, ó, gente, também tem uma coisa: vai ter muito jogo, vai dar para revezar, né? Essa fixação por 11, só nós temos, e a torcida. O treinador, às vezes, não tem isso, tem que ir encaixando, tem que ir aproveitando melhor as características. O que não pode é ele colocar o Lucas pelo lado. E ontem ele colocou o Lucas por dentro. Ótimo sinal. O meu dia dá bons sinais de entendimento do time, do jogo e tal. Começa muito bem para mim. Rotaciones. Rotaciones. Ele falou que não gosta muito de mexer no time, mas está mexendo. Entre outras coisas. Falou que não gosta, está tendo que fazer isso pelo calendário brasileiro, mas falou que não gosta, sobretudo, de rotações em 2 posições. Isso. Goleiro e centroavante, que são as mais próximas do gol, do seu gol e do gol adversário. Por isso, Vessa, o Guerreiro jogou todas com ele lá na LDU, rapaz. Exatamente. Fala, Vessa. Como vocês disseram, foi muito desigual o confronto, né? Era prateleiras completamente surreais e diferentes, a ponto de a cena depois do jogo, eu tava com aquela impressão vendo pela TV o diálogo, mas no final, acho que até o jogador confirmou, acho que o Rodriguinho pede a camisa para um jogador do Águia e ele fala: cara, a gente não pode trocar, nós só temos uma camisa cada um para jogar. E eles não conseguiram trocar porque o clube não tinha autorizado, que é a única que eles vão ter para o próximo jogo. Então, é uma realidade completamente diferente. A Copa do Brasil ela é exatamente legal por conta dessas coisas, para o Águia ter a chance de jogar contra o São Paulo, de um jogador demonstrar toda a idolatria que ele tem pelo Lucas, por exemplo, mandando uma mensagem antes do jogo. Até eu vi a publicação do Gabriel Sá colocando, e aí o jogador deu entrevista lá, e a repercussão da entrevista para a galera da arquibancada tricolor, e ele agradece, e ele tirou o print do diálogo dele com o Lucas e mandou, falou: podem divulgar que foi assim. Então o jogador manda uma mensagem para o Lucas antes do jogo: te admiro, vou jogar contra você, se você puder me dar a sua camisa, eu te agradeço. Então são cenas muito bacanas de um time muito, muito simplório, mas que foi lá, encarou o São Paulo, perdeu os 2 jogos. Então é até difícil a gente falar tecnicamente ou taticamente diante de um cenário como esse. Cumpriu só sua obrigação, foi bastante uma obrigação, foi protocolar, enfim, e tá tudo certo, próxima fase, e aí assim, aí o bicho a partir de agora vai ser diferente, o bicho pega de maneira diferente. Então, eu fico só com essas curiosidades do jogo para mostrar de que é até difícil a gente ou criticar muito o São Paulo ou elogiar muito o São Paulo, porque era um cenário realmente bem complicado em termos de confronto, de dificuldade nesse sentido, tá? Era muito desigual mesmo. Para fechar o assunto São Paulo, Arnaldo, o Juan fez um gol e a torcida gritou: Juan, Juan. E aí o VAR vai lá e pumba, anula o gol do Juan já bem no final. Ia ser um belo gol, inclusive. Pois é, né? Aí 2 detalhes. O primeiro, o Juan está na frente do André Silva como reserva do Caleri.
Porque o André Silva, que começou tão bem, deu uma caída, e ontem o fato do André Silva ter começado e não o Juan dá a nítida sensação de que, se tiver algum problema, o Caleri está se recuperando para o jogo do Talheres, vai entrar o Juan de 9 e não o André Silva. E Mas me parece aquilo que o Massa alertou aquele dia, falou, ele está em final de temporada, ele deve estar extenuado, ele está o final do gás dele de uma temporada, a nossa só está começando, mas a dele está terminando, né? Exatamente esse caso. E o Juan vem entrando. Essa também é o segundo ponto, é que ele vem ganhando confiança, mesmo com a desconfiança da torcida, por respaldo do treinador e por essa situação do treinador não ter a página em branco, as ligações anteriores. Assim como o Patrick, lateral, que jogou ontem e tal. E o Juan entrou bem de novo, fez um gol bonito, mas aí o Marcelo Lima Henrique, ele mesmo, interminável, tinha deixado a jogada seguir, o VAR chamou e ele anulou. Mas aí, Tironi, eu acho que mais do que o gol anulado, a celebração e o estádio, cantando o nome do cara, o cara no escudo, isso ninguém tira. Então, eu acho que o gol não ser validado na circunstância, o time já classificado, não tira uma espécie de resgate de um jogador esforçado que está tentando passar por cima das vaias. E, de novo, insisto, hoje ele é, pelo Zubeldia, a primeira opção na vacância do Caleri. E não o André. Rapidamente aqui sobre o Palmeiras ainda, o Daniel Galizia fala, boa tarde, time brabo. Com o palmeirense me senti constrangido com a partida de ontem. Uma semana de treino para isso, tem jogador com cadeira cativa. E o Rafael Quadros, rapaziada, olha aqui, ó. As frases do Abel são uma referência às frases finais do poema Invictus, aquele que o Nelson Mandela... Já comenta aí para vocês, o São Paulo hoje se candidata ao título da Copa do Brasil pelo futebol que vem atuando. O São Paulo vem jogando muito bem, deu uma oscilada com algumas mudanças do Zubeldia, principalmente no jogo contra o Barcelona, né? Que o Zubeldia trouxe o Luciano para jogar de meia e não deu certo. Então, agora eu acho que o Zubeldia vai parar de fazer testes, vai parar de mudar tanto. Ele já testou o que tinha para testar, já viu o que tinha para ver e já tá começando a ter um time base na cabeça. E, cara, assim, como trabalho, o trabalho do Zubeldia é muito bom, e não é só pelos resultados, né? Por exemplo, o Carpini conseguiu resultados lá atrás, mas o desempenho do time não era bom. O time do Zubeldia, ele além de resultados, tem desempenho. Você vê as coisas acontecendo, você vê a curva de evolução, de atuação do São Paulo se desenhando para cima. Então é algo muito interessante de se ver. Você vê o São Paulo com jogada trabalhada, com paciência, virando a bola para um lado, dando a bola para o outro, trabalhando por dentro, trabalhando por fora, inversão de jogo. Não é só aquele bumba meu boi, não é aquele desespero, não é só aquela jogada manjada que, por exemplo, o Carpini era só cruzamento ou só jogada do ponta. Só jogada do ponta, só tinha um ponta. E mesmo assim, quando o adversário entendia, colocava uma dobra ali no ponta, acabou. Não tinha mais jogada. Então hoje nós vemos o São Paulo com bastante variação tática, jogando com linha de 3, jogando com linha de 4, jogando no 4-1-4-1, jogando no 4-3-3. O Zubeldia já demonstrou ser corajoso, tirando o volante, deixando o time só com um volante, colocando meia e atacante. E o Lucas vai ser extremamente fundamental, porque assim, o time da LDU, do Zubeldia, ele era muito dependente do Johan Julio, se eu não me engano, que era o atacante rápido pelo lado esquerdo. O time do São Paulo, do Zubeldia, ele não vai ser tão dependente só do ponta esquerda, que no caso é o Ferreirinha. Ele também vai poder jogar pelo centro com o Lucas. E nisso o Luciano vai para o banco. Não tem muito o que chorar, não tem muito o que fazer. O Luciano ele não é meia, e como o São Paulo vai jogar com 3 meias, não 3 meias, né? Porque assim, o Ferreirinha é um atacante. E do lado de lá, independente se entra o Wellington Rato ou o Eric, também é atacante. O Lucas vai fazer esse meia central ali, recuando, jogando como meia mesmo. Então é mais um 4-3-3 do que um 4-2-3-1. Se bem que essas nomenclaturas aí de sistema tático é
pura encheção de saco, viu? Se você for analisar mesmo, é tudo 4-3-3 ou 4-4-2, é bem simples, eles que tentam complicar. Então, o Lucas vai jogar por dentro, ajudando o Ferreirinha que joga por fora. Então, e o Zubeldia, ele já demonstrou que ele tá com muito... O Zubeldia, ele tá indeciso, porque ele tá vendo o nível de atuação e o futebol do Rodrigo Nestor, e pô, o Rodrigo Nestor joga muita bola. Então, ele tá nessa dúvida entre jogar com ponta, Ferreirinha, ou jogar com meia, Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor, ele é meia, ele não é ponta. Então, ele pode jogar, por exemplo, com o Lucas... pelo meio, né? Por isso que ele quer que o Wellington fique. Porque se ele jogar com o Nestor ali pelo lado esquerdo, o lateral tem que passar toda hora para dar profundidade, né? Que o Nestor, ele é um cara que trabalha mais por dentro, de fora para dentro, né? Ou de dentro para o meio ali, para intermediária. Ele não é aquele cara que dá amplitude como o Ferreirinha dá para um lado, como o Eric dá para o outro. Então, assim, é algo que eu tô vendo que o Zubeldia ainda tá quebrando a cabeça, ainda tá se decidindo. E ele pode até, coloca um num tempo e outro no outro. Ele pode entrar com o Nestor no primeiro tempo para ajudar o Lucas a trabalhar essa bola por dentro. E pode entrar com o Ferreirinha no segundo, aproveitando que a zaga do adversário vai estar mais cansada, o lateral do adversário vai estar mais cansado, os espaços costumam se abrir. Então ele pode fazer isso e ele é um cara inteligente, ele é um cara que tem de onde tirar, ele é um cara que sabe como fazer. E eu tô muito feliz e tô muito contente com o nível de atuação do São Paulo. Nível de atuação. São Paulo ontem jogou muita bola, o adversário era fraco, mas eu lembro pra vocês aqui, São Paulo e Tolima, São Paulo custou pra ganhar. São Paulo e Cobressal, São Paulo custou pra ganhar. São Paulo e Desportivo Puerto Cabello, vocês lembram aquele jogo medonho? Vocês lembram daquele jogo medonho? Então o São Paulo já pegou muitos times fracos e passou a roxo. São Paulo já pegou times fracos e teve dificuldades com diferentes treinadores. Hoje o São Paulo, quando pega um time fraco, ele consegue se impor. Isso era algo que eu reclamava na época Carpini, né? O Carpini e até um pouco na época do Dorival, mas o Dorival não tinha como cobrar ele porque o elenco do Dorival ele era muito limitado, era um time muito limitado. O Dorival extraía tudo que aquele time tinha. Esse elenco desse ano já é um elenco muito superior. Então assim, o São Paulo do Carpini, ele fazia jogo de igual para igual com o Palmeiras, mas fazia jogo de igual para igual com o Ituano. Ele fazia jogo de igual para igual com o Flamengo, mas fazia jogo de igual para igual com o Água Santa. Esse é o principal problema. O São Paulo, ele não se impunha contra times mais fracos. Esse era o principal problema e hoje nós vemos essa mudança. Hoje nós vemos que o time consegue dominar e mandar no jogo contra equipes mais fracas. Deixa aí a sua opinião, seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!